Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Dê uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Fala para ele, para ela, como é bom vê-lo, como é bom vê-la nesta noite. Amém? Uma noite em que Deus separou para falar contigo. Em que você separou para adorar a Deus. Amém? Quando hoje, pela tarde, o pastor me ligou, me avisando pedindo para eu trazer a mensagem desta noite, Deus começou a falar comigo ali, ainda no trabalho, e a mensagem que Deus falou no meu coração, Ele disse a mim, é aquela palavra que tem latejado no seu coração, é algo que Deus tem falado comigo durante todo esse mês. E Ele a transformou em uma mensagem que, assim como Ele tem falado comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar com cada um de nós. Amém? Então eu convido a amada igreja, sem mais delongas, que abram vossas Bíblias no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 21, no versículo de número 2. João 21, versículo de número 2. Aqueles que acharam, peço que se coloquem de pé mais uma vez. João 21, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão, Pedro, vou pescar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua santa, rica e poderosa palavra, Senhor. A tua palavra que separa junta de medula, alma de espírito, que nos traz o verdadeiro discernimento, Senhor. Deus Todo-Poderoso, te pedimos agora nesta noite, Senhor, que eu diminua para que tu cresça, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, ó Deus, e prepara cada um dos corações aqui, Senhor. Eu sei, ó Deus, que tu já tens preparado esta mensagem não de hoje, mas de muito tempo, Senhor, porque tu já tinhas programado na tua agenda, Senhor, este dia para falar com o teu povo, Senhor. Então, Deus, te pedimos, mas nessa noite, usa-me, Senhor, como teu instrumento e fala ao teu povo, Senhor, o que o teu povo precisa ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar a todos. Glórias a Deus. Aqui começa dizendo, depois disto, tornou Jesus a manifestar aos discípulos, versículo 1, capítulo 21, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. O tema desta mensagem, desta noite, se chama Quem mandou largar as redes? O tema da mensagem é Quem mandou largar as redes? O interessante é que estas redes não é exatamente as redes em que Pedro queria pegar. E a mensagem desta noite, ela tem que falar ao seu coração, que muitas vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, pensamos que estamos indo de acordo com o que devemos fazer, quando na verdade não estamos no propósito de Deus. Amém? Volte na sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, passa um pouquinho. Volte um pouquinho, perdão. Lucas, no seu capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Vamos a partir do versículo de número 3. Lucas 5, versículo de número 3. Todos acharam? Amém? Amém. Aqui vamos aprender algumas lições com Jesus. Antes mesmo de entrarmos no ponto central da mensagem, antes mesmo de entrarmos aonde Jesus quer falar diretamente aos nossos corações,
Jesus quer nos ensinar algumas lições, algo que devemos aprender, algo que devemos entender. E eu separei algumas lições aqui e vamos pontuar cada uma delas. Capítulo 5, versículo 3, eis a primeira lição, diz assim, a palavra do Senhor. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Para quê? Jesus, ele entrou no barco que estava Simão. E o interessante é que primeiro ele pediu para afastar o barco. Simão estava pescando, junto com outros pescadores, e não havia apanhado nada. E muitas vezes em nossas vidas é assim. Nós chegamos para Jesus, Jesus, eu não estou apanhando nada. Jesus, eu não estou conseguindo nada. Jesus, nada acontece na minha vida. Jesus, a minha vida não prospera. A minha vida não se mexe, não sai do lugar. Jesus, eu não entendo qual é o meu erro. Eu aprendi a minha vida inteira como era pescar, Jesus. Eu me aperfeiçoei, eu me esmerei, eu me preparei, mas eu nada pesquei. E o interessante é que a primeira lição que Jesus nos ensina é que, em primeiro lugar, o reino dos céus. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Olha o texto. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Antes de qualquer coisa, antes de Deus olhar a minha necessidade, Ele vai olhar e vai falar assim, primeiro a obra de Deus. O interessante é que Ana vai falar, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Deus não dava o filho para Ana. Mas quando Ana entendeu que, em primeiro lugar, o propósito tem que ser Deus na nossa vida, algo mudou na vida dela. Quando Ana falou, Deus, se tu me deres um filho, eu o entregarei para fazer a tua obra. Quando nós entendemos que tudo que recebemos tem que estar debaixo do propósito de Deus, algo muda na tua vida, algo se transforma na tua vida, algo tem que mudar. Pedro e os outros pescadores chegaram e nada pescaram. Mas Jesus falou, afasta. Antes de mais nada, eu tenho que pregar o Evangelho. Antes de mais nada, eu tenho que falar do amor de Deus. Antes de mais nada, qualquer projeto na sua vida, pense bem, onde está Deus nesse projeto? Aonde você colocou Deus no seu projeto? Como está Deus no seu sonho? Deus, mas esse sonho era meu, mas com que propósito? Qual o propósito de você conquistar isso que você tem pedido a Deus? Aonde Deus entra nesse negócio? Amém? E continua o texto. E a segunda lição, ela fica no versículo de número 4. Diz assim. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão passou a noite inteira pescando. Não apanhou nada. Simão era perito. Ali só tinham pescadores. E ao meu ver, pela leitura bíblica, Simão era o melhor. Simão era o melhor. Porque todo mundo olhava para Simão, seguia Simão. Esse cara sabe o que está fazendo. E aí, de repente, Jesus fala, olha, vamos lá, vamos pescar, que eu vou te mostrar. Então, a segunda lição, o problema não é o seu esforço, o problema muitas vezes não é a sua técnica, o problema muitas vezes não é a sua capacidade, o problema muitas vezes é, será que Jesus está no barco? E Jesus, Ele está no barco? Quando você coloca os seus projetos, Jesus entra no barco? Ou você fala, não, Jesus, eu tenho a técnica, eu sou bom, vai dar certo.
Jesus, eu quero abrir uma empresa. Pode deixar que eu vou lá. Deixa comigo. Já me preparei, já sei de tudo. Você colocou Jesus nisso? Você colocou Deus nisso? Ah, Jesus, eu quero casar. Eu já encontrei a mulher perfeita. A mulher perfeita, ela é linda. Você colocou Jesus nisso? Você viu se é a mulher certa? Jesus, eu preciso de um varão, Jesus. O tempo está passando. Esse aqui está ótimo. Meu amada, você colocou Jesus nisso? Coloca Jesus no teu barco, amém? Coloca Jesus no teu barco. Antes de qualquer decisão, coloca Jesus no teu barco. Jesus! Mas e agora, Jesus? Olha só! Eu nada apanhei! Você não me convidou para o seu barco? Você não me convidou para entrar no barco? É hora de convidarmos Jesus para entrar no nosso barco. Amém, igreja? Amém? Antes de qualquer decisão, de qualquer coisa que você faça na sua vida, convide Jesus para o teu barco. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo de número 5. Diz assim. Versículo de número 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Há momentos que estamos assim, né? Que Jesus fala assim, olha, vai lá, meu filho, lança a rede. Ah, Jesus, não vai dar certo, não. Não, eu já vi que não vai dar certo. Olha, eu já tentei. Ó, não vai dar certo. Aí Jesus fala assim, ó, lança agora. Não deu certo antes, agora eu estou no barco. Lança agora. Interessante, eu vi o jogador do Flamengo falando, calma, o Flamengo está aqui, né? Calma, Jesus está aqui. Calma. Jesus fala para você nessa noite. Calma, eu estou aqui. Amém? Jesus está no teu barco. É para ter calma, calma. Jesus está no barco. Amém? É para confiar. É para acreditar. Se Jesus falou, vai, lança a rede agora. Mas não deu certo durante muito tempo, Jesus. Passamos a noite inteira. No melhor horário, no melhor lugar. E não deu certo. Jesus está falando para você, lança agora as tuas redes sob a minha palavra. Se Jesus falou para você ir, é para você ir. Amém? Se Jesus falou para você lançar a rede, é para você lançar a rede. Amém, igreja? Glória a Deus. E continua. Versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Para quê? Deus, quando te abençoa, é para você repassar a bênção, amém? Quando Deus te abençoa, é para que você também seja um abençoador. Deus nos ensina que quando nós somos abençoados, nós devemos ser abençoadores. Não retenha aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Seja financeiro, seja intelectual, aquilo que Deus tem colocado na tua vida, passe à frente, amém? Abençoe outros também. Se Deus te deu um dom, te deu um chamado, abençoe outras vidas também, que Deus com certeza vai prosperar ainda mais na tua vida, e Deus vai te dar ainda mais, amém? Um rio, ele tem que fluir, ele não pode ficar parado, porque senão ele é morto, amém? Glória a Deus. E continua, versículo de número 8, diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Dê um pulinho na sua Bíblia, versículo 10, lá no finalzinho, parte B. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens.
Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um propósito na tua vida, amém? Você não veio para aqui à toa, você não chegou aqui à toa. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para a tua vida. Você não pode abrir mão do seu chamado, amém? Deus tinha um chamado na vida de Pedro. Deus ensinou para Pedro, Pedro, a pesca comigo é diferente. Você vai aprender a pescar almas, a pescar vidas. Você vai aprender a pescar homens. Você será um pescador de homens. Deus tem um chamado. Qual é o teu chamado? Deus te chama nessa noite. Deus fala para você, eu tenho um chamado na tua vida. Seja para pregar, seja para louvar, seja para adorar, seja para receber o irmão aqui, seja para evangelizar, para falar do amor de Deus, amém? Você é um pescador de homens, um talento, no dom que Deus já tem te dado, amém? Deus já te deu o talento, já te deu o dom. Deus falou para Pedro, Pedro, você foi a vida inteira pescador, eu te aperfeiçoei com o tempo, Deus te deu o talento de ser pescador, mas agora eu vou te dar o dom de ser pescador de homens, de almas. Deus já tem te dado o talento, agora Deus está te dando o dom, amém? Deus está te derramando um dom sobre a tua vida, e é para ser usado, amém? É para ser usado, não é para ficar parado. Deus não te chamou para ficar estagnado, Deus não te chamou para ficar parado, para ficar em casa, achando que está tudo certo. Não, pastor, em casa é melhor, não tem problema. Toda vez que eu tento ir para a igreja, pastor, é uma luta. Aí as lutas se levantam. Aí a luta começa. Meu irmão, minha irmã, a luta vai se levantar de qualquer jeito. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem vitória. Amém? Porque a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Volte na sua Bíblia aí. Passe aí de novo. Evangelho de Lucas. Perdão, Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos voltar no texto. Interessante que Jesus conhece Pedro, pescador. E Jesus, ele começa a trabalhar na vida de Pedro. E a primeira coisa que ele ensina para Pedro é, Pedro, você só tem que depender de mim. Você não precisa depender das suas habilidades. Você tem que aperfeiçoar, mas você não precisa depender dela. Você depende de mim, Pedro. Você vai ser aquilo que eu quero que você seja, não aquilo que as pessoas dizem que você é. Pedro, eu vou mudar a sua vida, Pedro. E ali Pedro começa a caminhar com Jesus. E ali Pedro começa a aprender com Jesus. E ali Pedro começa a passar por adversidade junto com Jesus. A tal ponto de chegar o momento de Pedro falar, olha Jesus, qualquer um pode te trair, menos eu. Eu jamais te abandonaria. Quantas vezes falamos isso para Deus, né? Qualquer um pode te abandonar, mas eu jamais te abandonaria. E aí Pedro, chega um momento crucial na vida de Pedro. Um momento em que as lutas começam a sufocar, as adversidades começam a sufocar. Pedro vê o seu mestre ser preso. Pedro vê o seu mestre ser açoitado. Pedro vê o seu mestre ser arrastado. E ali muito criticado, Pedro seguia Jesus. E por 3 vezes, a Bíblia vai nos relatar, Pedro nega Jesus, com medo das ameaças, de ser linchado, de ser preso como Jesus. Pedro nega 3 vezes. E ali, imagino eu, quantas pessoas não apontaram o dedo para Pedro. Interessante é que a Bíblia vai dizer que na cruz, além das mulheres, só tinha João. Os outros também sumiram. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro estava seguindo Jesus, a tal ponto de o negar 3 vezes, com medo de represálias. Há momentos em
que as lutas se levantam. Quantas vezes a luta não se levantou na sua vida? Quantas vezes o inimigo não se levantou? Quantas vezes as adversidades? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes as lutas te sufocaram a tal ponto de você falar: Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus, eu não sei mais para onde ir. Deus, o que eu faço? A minha vida está sem direção. Mas Deus, Ele te chama nessa noite. Amém? Deus vai te dar direção. Deus vai fazer um renovo na tua vida. Deus vai transformar a tua vida, porque Ele te preparou para ser pescador de homens. E continua o texto. Vamos voltar aqui. Capítulo de número 21. Versículo de número 3. Em João 21, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe, versículo de número 2, vamos voltar. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Disseram-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Para aqui. Quando os problemas vêm, as decepções vêm, as lutas vêm, o inimigo começa a dizer no seu ouvido: olha, o passado era mais tranquilo. Olha, antes de você seguir Jesus, era tudo mais calmo, era tudo mais tranquilo, não tinha problema. Mas Jesus fala para você: olha, eu sou a solução dos seus problemas. Vinde a mim aquele que está cansado e desanimado, e eu vos aliviarei. Muitas vezes estamos cansados, às vezes até mesmo dentro da igreja. As lutas começam, seja no trabalho, na família, ou até mesmo na própria igreja. A gente começa: ai, Senhor, está tão difícil, é tanta luta. E aí muitas vezes você para de vir à igreja, você para de orar, você para de ler a palavra e vai diminuindo, vai esmorecendo. Você vai ficando distante de Deus. Ah, Senhor, eu não sou mais o mesmo. Ah, Senhor, a vida está tão difícil, Senhor. São tantas lutas, tantas perseguições, tantas provações. Imagina Pedro. E aí o que Pedro fez? Eu vou voltar a pescar como antigamente. Vou lá parar de pescar homens e vou pescar peixe. Mas olha, a Bíblia vai dizer que estavam juntos de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Meu amado, minha amada, tem pessoas se espelhando em você. Tem pessoas olhando para a sua vida e se espelhando em você. Tem pessoas que quando verem você lutando, você lá na peleja, a luta passando e você de pé vai falar assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Que mesmo com tanta luta ela continua de pé. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Jesus te deu um chamado, amém? Jesus te chamou. E outras vidas também dependem de você. Amém? Você é o escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, pense que Deus te chamou por coluna. Amém? Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado para você. E Deus falou: olha, eu vou fazer de você pescador. Vou fazer de você pescadora de homens. Não é para largar o barco. Não é para largar a rede. Jesus está falando: olha, essa noite eu falo para você, é momento de voltar a lançar as redes. É momento de voltar a ter comunhão com Deus. É momento de voltar a orar como antigamente. Orar no seu quarto incessantemente, até Deus te ouvir.
Quantas vezes as pessoas falavam, essa mulher é uma mulher de oração, esse homem é um homem de oração, é um homem que lê a palavra, é um homem que se dedica a Deus. Lembra do que Deus te chamou. Lembra para que Deus te chamou. Ele te chamou para ser pescador, amém? Não pare de lançar a rede. Deus não mandou você parar. Amém? Deus não mandou você parar. É para seguir. Mas a luta está grande. É para seguir. Mas tem tempestade em alto mar. É para seguir. Ah, Jesus, eu vou levar o barco para a beira. Não, volta para o alto mar, porque Jesus está mandando você ir. É para lançar a rede. Que lá tem milagre para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aqueles homens se espelhavam em Pedro. Quantas vezes Pedro não deve ter sido apontado? Quantas lutas Pedro não passou? E pensando, o meu mestre ali, e eu o neguei. Meu amado, minha amada, não importa se você errou, não importa se erraram contigo, não importa se você passou por uma peleja muito grande, o importante é que Jesus continua acreditando em você, amém? O importante é que Jesus continua no barco. Então não é para você pular do barco. Continua o texto. Versículo de número 3. Diz assim: disse-lhes Simão, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Meu amado, quando você está fora do propósito de Deus, nada acontece na tua vida. Pastor, olha, passei por umas lutas aí, desanimei, me afastei, mas olha, tudo deu errado. Começou tudo a dar errado, piorou. Pensei que Deus ia ficar com peninha de mim. Poxa, foi tanta perseguição. E aí as coisas só pioram. E eu clamo a Deus e nada. Meu amado, Deus está te respondendo aqui. Não mandei você largar a rede. Quem mandou você parar? Deus está mandando você continuar. Não é para parar. Mas tem luta, não é para parar. Mas Jesus, está difícil, não é para parar. É para continuar seguindo a Cristo, amém? É para continuar lançando a rede. Mas Deus, está difícil, continua lançando a rede, que você vai continuar vendo milagre na tua vida. A luta não vai cessar, vai continuar tendo outras lutas. Mas uma coisa é certa, tem milagre e tem vitória para a tua vida. Não existe esse negócio de evangelho triunfalista, em que eu aceitei a Cristo e eu não fico doente, eu aceitei a Cristo e eu não passo por problema financeiro, e eu aceitei a Cristo e os problemas desaparecem. Não! Você aceitou a Cristo e os problemas vêm, mas Cristo está contigo. Você aceitou a Cristo, a doença vem, mas o nosso Deus é o Deus que cura. Os problemas vêm, mas Deus está contigo no barco. Ele está falando para você, olha, sob a minha palavra, lança a rede. Lança a rede. E continua o texto. Versículo de número 18. Diz assim. Interessante que depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus já havia falado para Pedro que ele o negaria 3 vezes. Mas eu acho tão lindo o amor de Deus, que Jesus vai atrás de discípulos e fala com alguns, mas ele vai em especial em Pedro. Aquele que o negou 3 vezes. Ele vai em especial em Pedro. Sabe por que ele vai em especial em Pedro? Porque você, eu, cada um de nós somos como Pedro. Nós erramos, mas nós somos especiais para Cristo, amém? Você é especial para Cristo, amém? Ele vai direto em você. Ele não fala a multidão, ele vai direto em você. Ele está falando contigo, olha, você é especial para mim. Você é instrumento escolhido por mim para levar o meu evangelho.
Você é especial. Amém? Não deixe que outras pessoas falem o contrário. Você é especial para Cristo. Deus te escolheu. Em meio a mais de 7 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para pregar o Evangelho, para levar as boas novas de Cristo. Deus te escolheu, te chamou. Mas pastor, eu erro pra caramba, pastor. Eu também, meu amado, minha amada. Todos nós, missionários, também erram. Todos nós erramos. Mas pastor, eu não sou digno. Pedro disse a mesma coisa. Eu não sou digno. Nenhum de nós somos. Mas Cristo nos amou primeiro, amém? Cristo nos amou. Ele vai falar para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pedro vai dizer, eu te amo. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer, te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. É hora de ser pescador de homens. Amém? É hora de fazer a vontade de Deus. É hora de voltar para onde Deus falou que você não deveria ter saído. Versículo de número 18. Diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Vamos nos colocar de pé, igreja. Muitas vezes, o Espírito Santo vai te levar para onde você não quer. Seja um trabalho onde você está passando por lutas. Pastor, mas aquele trabalho, só misericórdia, pastor. Ninguém ali é convertido. Pastor, ali é uma luta, é uma perseguição. Deus vai te levar para onde Ele quer, não para onde você quer. E lá Ele vai fazer um milagre na tua vida, amém? Pastor, aqui não tem como, pastor. Eu vou sair daqui porque aqui não tem como nem eu ser promovido, porque ninguém gosta de mim. Meu amado, minha amada, se Deus tem isso para a tua vida, mesmo que o teu gerente não goste de você, Ele vai te promover. Porque a vontade de Deus, ela prevalece, amém? Ah, pastor, mas aqui na minha família ninguém se importa. Continua dando exemplo, continua no foco e deixa que o Espírito Santo vai tocar em cada um deles, amém? Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu amado, minha amada. Deus em momento algum falou para você voltar ao passado. Deus em momento algum falou para você largar as redes, largar a vontade de Deus. Mas Deus é tão bom que nessa noite Ele te fala mais uma vez, filho, eu estou te chamando. Volta para o barco. Volta para o meu barco, filho. Para de pescar sozinho. Para de pescar onde não vai dar nada. Vem para o meu barco, meu filho. Vamos lá que eu vou te mostrar onde que tem que lançar as redes. Vamos lá que eu vou te mostrar que milagres vão acontecer na tua vida. Vamos lá que eu vou te mostrar transformações, crescimento na tua vida. Volta para a minha vontade, meu filho. Volta para a minha direção. Vamos louvar. Feche seus olhos, coloca sua mão no coração. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Louva, igreja. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Não pare, igreja, não pare. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, conheceu das tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluias, igreja. Com a mão no seu coração, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te damos graça, Senhor. Vai tocando aqui em cada vida, Senhor. Aquele que pensou em desistir, Senhor. Aquele que as lutas vieram e pensou em parar, Senhor. Oh Deus, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas Deus fala no profundo. Fala com cada um aqui, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, possamos voltar a lançar as redes, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dá intrepidez, Senhor. Nos fortalece, ó Deus. Toca em cada vida aqui, Senhor. Fala no íntimo, no coração de cada um dos seus filhos, ó Deus. Labachure candaralabais. Aleluia. Oh Deus. Deus conhece sua estrutura. Sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia, Senhor. Se tem alguém aqui que em algum momento desanimou, algum momento parou, algum momento a tempestade veio muito forte, Deus te faz um convite nesta noite. Volte para o mar. Se você quer voltar para a presença do Senhor, se em algum momento você acabou parando em meio às lutas, assim como Pedro, e você deseja hoje voltar para a presença do Senhor, apenas levante a sua mão bem alto, todos os olhos fechados. Há alguém aqui que queira voltar para a presença do Senhor, apenas levante a sua mão bem alto. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, e Deus falou ao seu coração nesta noite, e você sentiu vontade de entregá-la hoje a Cristo, não perca essa oportunidade. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, apenas levante a sua mão bem alto. Amém. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós entendemos que devemos continuar a lançar a rede. Devemos voltar para o mar alto, Senhor, que é o nosso lugar a teu lado, Deus, na tua presença, Senhor. E sabemos que sob a tua palavra, sim, lançaremos a rede, oh Senhor, e veremos o fruto, Senhor. O fruto, assim como tu, Senhor, quando te entregastes, Senhor, por cada um de nós, tu disseste, ó Deus, lá, e verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem alegria, teve alegria em morrer por cada um de nós, Senhor. E queremos, Senhor, continuar nos alegrando, Senhor, em fazer a tua vontade, Deus. Deus, continua a falar o que o homem não pôde falar, Senhor. Espírito Santo, continua a falar o coração de cada um aqui, Senhor. É o que te oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Missionário.